A minha fé produz história, e a minha história aumenta a minha fé. Que bênção, isso é a vida abundante que Jesus disse. Então vamos a partir do verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: veja, eu vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, neste lugar, uma mesa, uma cadeira e uma candeeira. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale em teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo, eu estou bem, estou tranquila. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui um ano, você vai abraçar um filho. Ela disse: não, meu senhor, não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz o filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo a palavra que Eliseu lhe dissera. Que poder, que história, que poder, que história, que poder. Aquela mulher estava no lugar trabalhando para o Senhor. Serva. Ela estava olhando um homem de Deus passar e tentando saber o que ela poderia fazer pela obra de Deus. Serva. A vida passa muito rápido, mas a vida é intensa. A vida passa muito rápido, mas ela é intensa. 1 segundo na vontade de Deus muda 1000 anos. Uma atitude na vontade de Deus altera currículos. Uma ação na vontade de Deus muda destinos. E ali aquela mulher estava vendo, ela não perdeu aquele momento. E ela disse: não, vem cá, meu marido, precisamos fazer algo, olha o fruto, tem uma obra de Deus aqui, vamos chamar. E aquela mulher então intensificou o seu trabalho para a obra de Deus. A nossa identidade e filiação, como disse a nossa bispa Rúbia, nós precisamos lembrar de trabalhar para o nosso Pai de maneira intensa. Intensa. A vida passa rápido, mas é intensa. E a palavra diz que nós devemos fazer intensamente como para o Senhor. E eu vi aquela mulher. A intensidade às vezes se resume num segundo bem decidido. Talvez nós estamos em momentos diferentes. Gostaríamos de estar numa velocidade ou outra, mas não deixamos de ser intensas. Passamos, como a bispa disse, doente ou saudável, estamos servindo a quem? Doentes ou saudáveis, estamos servindo a quem? Fala comigo: ao Deus que sara, ao Deus que cura, ao Deus que liberta, ao Deus que não perde nada, nem uma batalha. É o Deus que nos dá a vitória. Aleluia. E ali aquela mulher então interrompeu, e ela abriu o seu lugar, e ela deu ali com a sua casa um lugar para que a obra fosse realizada. E aquela mulher então entregou naquele dia uma oportunidade ainda maior, para que Deus fizesse além do que tudo que ela poderia ter pensado ou imaginado. Quando nós servimos a Deus,
A Bíblia diz que Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração. A nossa filiação, a nossa identidade de filhas, como a bispa leu para nós, recebemos o poder de filha de Deus. Decidimos ser criadas pelo nosso Pai. Não somos filhas por qualquer motivo ou qualquer propósito. Decidimos ser criadas pelo nosso Pai e não criadas pelo mundo. Agora somos filhas criadas pelo nosso Pai. Ouvimos o que diz o nosso Pai, aceitamos o ensino do nosso Pai, trabalhamos para o nosso Pai, e então aqui, aquela mulher recebeu algo, porque o nosso Pai tem prazer em nos abençoar. Ele chamou, o profeta chamou e disse: o que você quer no seu coração? A pergunta da bispa, tarefa de casa, né? O que você deseja no seu coração? Ela disse: não, já estou bem. Já estou lidando com as minhas histórias aqui. Já consegui me conformar com muitas coisas. Estou no meio do meu povo. Não, já estou bem. Mas Deus não começa a obra para deixar incompleta. E quem faz a obra dele, Ele é quem cuida do seu servo e da sua serva. E o profeta não desistiu. E Deus conduziu a resposta. E disse: Deus vai te dar um filho. Olha a resposta dela, irmãs. Olha a resposta. E eu imagino que quantas vezes ela ouviu alguma coisa nesse sentido e foi frustrada. E a primeira coisa que ela falou: não minta para mim não. Homem de Deus, não faça isso. Não minta para mim. Um coração que estava machucado, mas que Deus não havia desistido dele, porque o coração dela era de servi-lo. Deus tem o propósito de abençoar a sua vida e a minha vida, enquanto nós o servimos. Como eu gravei a bispa dizer hoje, com saúde ou com doença, o que nós fazemos é servir a Deus, e Deus supre a necessidade de cada uma das suas servas. E eu imagino ali aquela hora a provação, porque ele falou daqui a 1 ano, e aquela mulher então, um bebê, 9 meses, e aquele homem foi embora, e aquela mulher deve ter ficado ali 3 meses, no momento da prova, onde Deus nos dá a palavra, e nós não vemos o fruto ainda, assim como Sara foi depois de 1 ano, e nós não vemos, mas enquanto esperamos na palavra que Deus nos dá, o propósito que Ele tem para a nossa identidade de filhas é preparado, somos fortalecidas, declaramos a nossa vitória, recebemos a palavra e não recuamos até que a palavra se cumpra. Eu não sei quantas palavras você pode ter entrado aqui hoje, talvez com a mesma fala da Sunamita. Não, está tudo bem, olha, nem toca nisso não, já estou bem, já estou bem. Nenhum problema tem solução enquanto nós o trazemos como problema. Ele não pode ficar para trás, ele tem que ser resolvido, e resolução tem em Deus, tudo é possível para Deus. Mas na prova ela continuou, ela não recuou. Ela não recuou. Talvez hoje você esteja aí nos seus 3 meses de prova. Talvez hoje você entrou aqui e falou: ai meu Deus, espero que não toque de novo nesse assunto. Estou achando mais fácil desistir. Mas Deus não deixa nenhuma obra que Ele começou incompleta. Deus cumpre o propósito dele. E se você entrou aqui, quem sabe nesses 3 meses ainda de prova, porque tem um dia decretado por Deus, que a resposta vai vir para a tua mão, para você dar glória a Ele. Eu quero orar por você agora. Ah, bispo, você vai orar para acontecer agora? Não,
Vou orar para Deus te fortalecer, porque a obra vai ser completa. Na hora que chegar, você vai se alegrar e não vai perder o fruto. Então, se você está nesse momento de prova, levanta a sua mão. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil mexer em coisas que nós já tentamos até deixar de lado, para não nos ferir mais. Mas eu sei que Deus, Deus toca com amor, com poder, com unção. Tem bálsamo em Gileade, e Ele cura, Ele fortalece, e Ele diz: minha filha, eu estou te levantando essa tarde, e eu vou te levar até completar esse propósito, e você vai glorificar o meu nome. Você que levantou a mão, uma irmã do lado, põe a mão no seu ombro, vamos te abençoar agora. Fala: em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos essa vida agora, e declaramos: esse propósito vai se cumprir. Esse propósito vai se cumprir na hora certa, no momento certo, determinado por Deus, para a honra e glória do seu nome. E nessa tarde, você está sendo fortalecida, fortalecida, vai alcançar, vai chegar, e toda a honra vai dar ao seu Senhor. Quem recebe diz: amém, amém, amém. E nós vimos aqui, depois de um ano se cumpriu. Nós temos a identidade de filhas, nós temos o propósito de servir ao nosso Pai, e essa intensidade que Deus nos dá, nós precisamos lembrar sim, que Deus nos entregou nas mãos como mulheres, tudo que nós precisamos para poder servi-lo, sermos realizadas, felizes no propósito que Ele tem para nós. Ele entregou, naquela cruz quando Jesus morreu no nosso lugar, naquela cruz quando Ele devolveu-nos a vida, porque estávamos destinadas ao inferno. Minha irmã, como a bispa disse hoje, é bom lembrar quem nós somos. Família boa, família ruim, seja qual for aí o critério, nós viemos do inferno, nós estávamos destinadas ao inferno. Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você, lavou-nos com o poder de sangue, nós aceitamos como único Senhor e Salvador, por isso agora estamos salvas, servas de Deus, no reino do Filho do seu amor. E se tem alguém hoje à tarde que tem dúvida quanto a isso ainda, ou talvez nunca fez essa decisão, ou talvez nunca declarou isso, porque Satanás não está na mente, ele não entra, ele sussurra, onisciente só Deus. Então nós temos que declarar aquilo que cremos. Por isso a Bíblia diz que tem que confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Separação do reino das trevas, do reino da luz. Se talvez hoje você tenha uma dúvida com relação a isso, ou você nunca tenha feito essa profissão, não sabia, e quer fazer agora, temos que ser intensas. Amanhã pertence a Deus, mas hoje está nas nossas mãos. E a hora é agora. Vamos fechar os nossos olhos. Talvez você se afastou do Senhor e tem vergonha às vezes. Mas hoje Deus te trouxe aqui. Para que você possa fazer de novo a sua aliança com Ele. E se você crê naquilo que vou orar agora, na palavra, repita comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero que o Senhor me perdoe. Lave-me com teu sangue. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa meu afastamento. Nesta tarde, estou voltando para Ti. Renova a minha aliança. Eu pertenço a Ti. Sou serva do Senhor, Tua filha. Recebo o Teu perdão. Estou de volta na Tua casa, não vou mais sair. Amém.
identidade de filhas, propósito de servir. E nessa caminhada algumas coisas nos atordoam, tentam nos roubar, tentam nos afastar, mas nós perseveramos, e nós insistimos, porque o Senhor disse, Ele não tem prazer naquela que retrocede, mas Ele tem prazer naquela que avança, e ouvimos hoje a bispa nos ensinar isso, estamos avançando, mas bispa, tem horas que, como a bispa Ruba disse hoje do perdão, é difícil para mim, mas eu quero te dar hoje algo que o Senhor falou comigo quando Pedro falou com Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Quantas vezes Jesus falou? 70 vezes 7, é. E eu pensava assim, mas meu Deus, para o irmão 70 vezes 7, e tem irmãozinho ruim, né? Misericórdia. Você não pensou assim, não? Falei, Jesus, eu sou ruim, mas misericórdia, né? Mas o Espírito Santo falou algo comigo. A Bíblia diz que se alguém for levar a sua oferta no altar, e lembrar que o irmão tem algo contra ele, para consertar. Às vezes, irmãos, as ofensas que nós recebemos, não são várias, mas a mesma ofensa que um dia nós perdoamos, ela bate aqui de novo. 1, 2, 3. Aí eu digo, será que eu perdoei? Eu não sei se eu perdoei. Aí eu ouço toda a história de perdão. Que Deus abençoe, né, irmãos? Mas tanta coisa tentando convencer a perdoar. E Jesus só falou, perdoa. Tanta história para perdoar. E o meu coração ali, aquela hora, diz, será que eu perdoei? Será que eu não perdoei? Será que eu perdoei? Eu vou te falar algo. A vida é rápida, mas é intensa. Renova seu perdão. Bateu a dúvida? Lembra 70 vezes 7? Às vezes é porque a gente lembra, a ofensa bate, e você levanta a mão e diz, está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. O que Jesus disse para Pedro? Quando você se converter, né? Quantas vezes a gente se converte, né, irmãos? Renova, mas não deixa Satanás te fazer morar no lugar da acusação. O lugar da acusação é para ele e para os seus anjos caídos, o inferno. O seu lugar é da libertação, de ser livre, livre, livre para servir a Deus. A Deus, a Deus. Não perca tempo tentando se convencer. Não perca tempo tentando entender. O perdão quer dizer deixar na mão de Deus a vingança. E Ele disse, minha é a vingança. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Você acha que Deus está olhando e... Deus é justo. Mas cabe a nós. E eu confesso para vocês que eu me lembro bem disso. Ele disse que minha é a vingança. Ele vinga aquilo que eu não devo vingar. Amém? Amém? Quantas creem dizem amém? Quantas creem dizem obrigado, Jesus? Nós somos filhas de Deus. Você é filha de Deus. Tem que deixar Deus te criar. Às vezes falamos que somos filhas de Deus, mas não deixamos Deus nos criar. Deixa Deus te criar. Deixa Deus te criar. É aquele que diz, não, minha filha, sim, minha filha, é por aqui, é por ali. Deixa Deus te criar. Põe a mão no ombro da tua irmã e fala, deixa Deus te criar, amiga. Você é filha dele. Deixa ele colocar o caminho. Deixa ele te mostrar. Deixa ele. O filho coloca aquilo que ele quer no coração, que o pai dá. Mas nós somos filhas de Deus e queremos tudo que o pai dá para que possamos andar, conhecer e servi-lo. E quem é filha de Deus está na casa do seu pai. O livro de Hebreus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Sabe o que Satanás está dizendo? Muitas mulheres estão fora da casa de Deus.
Muitos filhos estão fora da casa de Deus. Aonde está isso? Na palavra de Satanás. Porque na palavra de Hebreus está assim: como é costume de alguns, mais são aquelas que estão conosco do que aquelas que estão neste mundo. Mais são aqueles que estão por nós do que aqueles que estão neste mundo. O amor de Jesus tem constrangido pessoas, chamou a mim, chamou a você. Ele tem conquistado. A igreja está se levantando, a igreja está fortalecida, a igreja está crescendo, a igreja está tomando as nações. Jesus está voltando, a obra está se completando. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Filha de Deus está na casa do seu pai. Deixa Deus te criar. Nós criamos em casa. A criação de filhos se dá em casa. A escola contribui ou não, mas a criação é em casa. Aquela que é filha de Deus tem que ser criada pelo seu pai na sua casa. E na casa do nosso pai, Ele tem toda a liberdade, toda a autoridade para cumprir o que Ele prometeu. E tudo o que é feito, e é bem feito, é através da diligência e da oração. E a oração na casa do seu pai. A palavra diz: ouvi o que o Espírito diz à igreja, Ele está voltando. Filha de Deus, filha de Deus, precisamos prestar atenção, porque o nosso Pai, com tanto amor, tem nos criado na sua casa. Vamos ficar em pé? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu não sei aí no seu coração. Por favor, a equipe pode voltar aqui, a segunda equipe. Eu não sei aí no seu coração hoje. O que é que Deus está querendo te ensinar nessa criação, não é? Talvez hoje você chegou e falou: Deus, olha, eu vim feliz, mas Deus, tem esse lugarzinho aqui, Deus. Não toca não, tá bom? Não toca não. Deus, não toca não. Deus, é esse lugarzinho não, tá bom? Deixa comigo que eu resolvo. Mas nós somos filhas criadas na casa do nosso Pai. E você pode falar para Ele aí agora: Senhor, não só toca como faz a obra completa. Sobe aqui, meninas, rapidinho. Não só toca como faz a obra completa, Jesus. Fala: não só toca, Jesus, como também me mostra o que é que eu posso fazer, Jesus, além daquilo que o Senhor já falou comigo. Jesus, não só toca, como também, ó Deus, me mostra o que eu posso fazer pela tua obra, como aquela sunamita fez. Ela foi naquele lugar, na sua casa ela estava, e ela disse: eu quero essa obra mais perto. Jesus está chamando mulheres para servi-lo, convocando mulheres para estar junto com senadoras que servem ao Senhor, para estar junto com pastoras, com líderes, para estar junto com o esposo, com os filhos, mas mulheres criadas pelo Pai, na casa do Pai, com a educação que o Pai dá, como foi falado aqui, com firmeza, com amor, com justiça, e o Pai vai completar a grande e boa obra que Ele começou. Você pode orar, você, Ele aí agora? Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ora, ora, ora. Fala: Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa, Senhor, continuar falando comigo. Cada vez, ó Deus, que eu estiver, ó Deus, diante do meu trabalho, das posições que o Senhor me coloca. Cada vez, Senhor, que eu estiver, ó Deus, diante dos meus filhos. Cada vez que eu estiver, Senhor Deus, na igreja. Ai, Espírito Santo de Deus. A palavra diz: ouvi o que o Espírito diz à igreja. Sabe por que nós conseguimos ser criadas pelo nosso Pai na casa? Porque Ele enviou o Seu Espírito Santo.
E o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco. Ele nos faz lembrar todas as coisas. Ele nos ensina o caminho que devemos andar. O Espírito Santo relaciona conosco. Fala com Ele: eu quero relacionar mais contigo, Espírito Santo. Eu vim nessa tarde para isso. Eu quero relacionar mais contigo. Eu quero que tu possas encher. Fala com Ele: encher a minha vida. Talvez você está com os dons desativados. Parou de falar em línguas, irmã. Ativa, fala. Fala. Talvez os dons que Deus te deu na casa do Senhor, e você deixou passar em branco.